Olá, estamos de volta para o nosso terceiro compromisso com Dom Miguel Ruiz. Primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. Segundo, não leve nada para o pessoal. Terceiro, não tire conclusões. Nós temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo, de presumir. Mas o problema é que nós acreditamos que as nossas conclusões sejam verdadeiras e as usamos como base para outras conclusões, ações e julgamentos. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões, porque as conclusões nos predispõem ao erro e ao sofrimento. Tirar conclusões dos relacionamentos é pedir para ter problema. Então vamos pensar no relacionamento de pais e filhos. Os pais pensam, se eles nos amam, eles devem saber exatamente o que nós desejamos e como nós nos sentimos. Nós, adultos em geral, pais, aqui nessa questão, presumimos que os nossos filhos enxerguem a vida da mesma forma que nós. Presumimos que eles pensam como nós pensamos, que eles sentem como nós sentimos, que eles julgam como nós julgamos as situações e que eles sofrem como nós sofremos. Impossível. Por quê? Porque eles são outras pessoas. Eles têm as próprias experiências, eles têm o próprio mundo interno e externo, eles são outros, eles são outras pessoas. E porque eles não sabem exatamente como nós nos sentimos, como nós pensamos, como nós gostaríamos que eles se comportassem, não quer dizer que eles não nos amem, que eles não nos respeitem. Só quer dizer que eles são outras pessoas. E que eles também, mesmo sejam crianças, mesmo sejam adolescentes, olham, veem o mundo com os próprios olhos. E não é desejável para o próprio relacionamento que a gente pressuponha, que a gente presuma que eles são iguais a nós. Que eles pensam, que eles sentem e que eles vão agir como nós, ou como nós gostaríamos, né? Porque nem sempre é como nós agimos, como nós pensamos, mas é como nós gostaríamos que eles agissem, que eles pensassem. Nas relações amorosas, né? Principalmente as relações duradouras, nós pensamos que porque o nosso parceiro, a nossa parceira nos conhece bem, a gente não precisa dizer as coisas, a gente não precisa manifestar nossas ideias, a gente não precisa falar o que a gente está pensando, a gente não precisa falar os nossos desejos, porque ele me conhece muito bem, ela sabe muito bem, e aí a gente não fala. E aí se aquilo que a gente esperava não se cumpre, a gente fica magoado. E a gente usa frases, e acho que todos nós nos reconhecemos nessa frase, assim, mas ele devia saber, mas você devia saber, mas é claro que ele sabe, ou como que ele pode ter feito isso comigo, ou como que ela pode ter feito isso comigo, porque ela me conhece muito bem, ele me conhece muito bem, ele sabe muito bem, ou ela sabe muito bem. Então, assim, a gente presume que a outra pessoa saiba, né? E ela não sabe. E as questões práticas, coisas simples do dia a dia, né? Eu recebi uma lição muito importante, eu penso nela sempre, né? Que uma vez meu marido me respondeu, eu não olho para essa casa com os seus olhos. Se você quer que eu faça alguma coisa, fala e eu faço de boa vontade. Mas não presuma que eu vou achar as coisas para fazer como você acha. Eu não olho para essa casa com os seus olhos. E é exatamente isso.
né? Tem a diferença do olhar masculino para o feminino, e tem a diferença da educação. Aquilo que na minha casa não era aceitável, em outra casa é. E aí, quando você vai viver junto com essa pessoa, se as coisas não forem ditas, e se elas não forem bem ditas, se a gente não tiver o compromisso com a palavra impecável, a gente estraga, às vezes, uma relação legal, promissora, por causa de, né, tirar conclusões, de presumir, né, e de esperar que a outra pessoa corresponda às nossas conclusões, às nossas presunções. A esse respeito, tem uma cena do filme A Dona da História, que é com a Marieta Severo e o Antônio Fagundes. Assim, essa cena, já tem muitos anos que eu vi esse filme, e essa cena, ela é, para mim, emblemática. O casal tem longos anos de casamento, longos anos de convivência, e está em desacordo, está passando por uma crise, e aí numa discussão, a frase que para mim é emblemática, e eu acho que vale a pena vocês procurarem esse filme e assistirem com esse olhar, né? Tem uma hora que eles estão discutindo e tal, e aí ele fala para ela, mas você quer acabar um casamento de 20 anos por causa de uma asa de frango? Então assim, é isso. Né? Às vezes, as conclusões que a gente tira e que a gente vai pautando as nossas atitudes por essas conclusões que são nossas, não são necessariamente reais, às vezes põe em risco relações grandiosas. No trabalho também, às vezes põe em risco, né, o êxito de um projeto, porque a gente tira conclusão, porque a gente pensa o outro deveria saber o que ele tem que fazer. Mas se você está percebendo que ele não sabe, diga. Porque se ele souber, se você disser e ele não fizer, é diferente. Não é? E às vezes, ao dizer, você vai ouvir uma outra maneira de avaliar aquela situação, um outro pensamento, uma outra possibilidade que talvez seja melhor do que a que você estava pensando. Então também exige humildade, né? Porque quando você abre mão, né, de presumir que você sempre sabe, que você está sempre certo, que o outro deveria saber, você corre o risco de aprender com o outro. E só aprende quem está aberto a aprender, quem está aberto a ouvir, a pensar, a considerar, né? E o Dom Miguel, ele fala de uma maneira muito interessante, mas ele fala assim, o fato é que, geralmente, se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos, para preencher nossa necessidade de saber. E o que é pior, espalhamos as nossas conclusões como verdades para suprir nossa necessidade de comunicação, de aceitação e de pertencimento. A esse respeito, eu me lembro muito de uma história que eu li num daqueles livros bem populares que vende na loja americana por R$10, mas que pode trazer recursos terapêuticos muito interessantes. Histórias para aquecer o coração. E eu li num desses livros que mudou-se para uma rua, né, para uma pequena vila, uma mulher sozinha, sem marido, sem filhos. Uma das outras moradoras rapidamente se incumbiu de espalhar coisas a respeito daquela pessoa, né? Dúvidas a respeito da moral dela, vamos dizer assim, de uma maneira tradicional, não muito adequada, mas isso, né? E ela tratou de espalhar. Já que ela não tem marido, já que ela não tem filhos, então ela deve ser
Só que aí ela anunciou como ela é e espalhou a notícia pela vila. Um pouco depois, outras pessoas, talvez menos afetadas pela notícia, pela conclusão, né, da vizinha, descobriram que não era nada daquilo, né, que não era nada do que a outra tinha dito, que ela era uma boa pessoa e que aquela notícia tinha sido muito injusta. E aí disseram para a vizinha: olha, você falou isso, isso e isso, mas não é nada disso. E aí ela ficou muito envergonhada e arrependida. E aí ela foi procurar, né, o padre, o pastor, né, o líder religioso lá da cidade. E aí ele deu uma tarefa para ela. Ele falou para ela: olha, você vai amanhã ao mercado, vai comprar uma galinha, você vai matar a galinha lá no mercado e você vem de lá até aqui depenando a galinha. Ela achou muito esquisito, né? Mas por respeito a uma autoridade, ela fez. E ela chegou lá e falou: olha, eu fiz, né? Fui ao mercado, comprei a galinha, vim depenando, aqui estou, né? Aqui estamos, eu e a galinha depenada. E aí ele falou: agora você volta pelo mesmo caminho, recolhendo as penas. E ela falou: impossível. E aí ele falou com ela: é exatamente isso. Impossível. Então, isso relaciona os 3 compromissos, né, que a gente já viu, que é o ser impecável com a palavra, não se sentir ameaçado, não tomar para o pessoal, né, e não tirar conclusões. Porque você pode cometer enganos gravíssimos. E muito desses enganos podem não ter um retorno absoluto, né? Você pode voltar, você pode se desculpar, você pode desdizer, mas tem um efeito e isso você precisa considerar, né? E você precisa entender que assim, né, fazendo desse jeito, para atender a nossa necessidade de comunicação, de pertencimento a um grupo, de aceitação nesse grupo, nós pomos em risco exatamente isso. A aceitação, não é? O pertencimento a um grupo e uma comunicação aberta, franca, confiável. Nós criamos mentiras e depois as mentiras nos controlam. E não são mentiras no sentido de eu inventei alguma coisa, mas às vezes eu tirei uma conclusão, afirmei como se a minha conclusão fosse a verdade a aquele respeito e aquilo passa a me controlar. Eu passo a ter um compromisso com aquilo que com aquela mensagem que eu apresentei, com aquela verdade que eu apresentei. É isso que o Dom Miguel chama de compromisso, né? Eu passo a ter um compromisso com aquilo e a viver de acordo com aquilo que nem sempre é real, que nem sempre é adequado. A melhor forma de a gente evitar tirar conclusões é fazer perguntas. Se você não compreende, pergunte. Tenha coragem de perguntar até que as coisas tenham ficado claras o bastante. E aí você me fala: mas eu vou ficar perguntando tudo da vida da pessoa? Bom, se você acha que não pode perguntar, então talvez seja melhor não falar, né? Mas se você acha que você deve perguntar, lembrando que você já tem o compromisso de ser impecável com a sua palavra, você vai saber o que e como perguntar. E isso os compromissos, eles são complementares,
né? Um é parte do outro que sustenta o outro, que evolui para o outro. Por causa disso, depois, né, como eu já falei no primeiro vídeo, o Dom Miguel escreveu o 5º compromisso. E lembra que eu falei para vocês? O meu livro, já comprei os 4 compromissos. Eu comprei num sebo, né? Eu comprei usado. É a 5ª edição e ele é de 2002. E o 5º compromisso eu comprei novinho. A edição é de 2010, eu comprei em 2011, antes dele ser traduzido para o português, ele já está traduzido. Então, ele deu um passo a mais, ele aprofundou os 4 compromissos, apresentando o 5º compromisso, que tem a ver com, muito intimamente com esse terceiro. Tem a ver com todos, mas muito intimamente com esse terceiro compromisso. Então, por uma questão de ordem, depois do 4º compromisso, a gente vai falar sobre o 5º. Mas é importante que a gente tenha isso, né? Não tirar conclusões sem saber. E se você acha que não deve fazer essas perguntas, por que você acha que pode falar sobre esse assunto? Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Se eu não posso perguntar, será que eu posso falar a respeito? Né? Então, a gente precisa levar a sério, né, os 3 compromissos, e parece que tem pouca coisa para falar, né, do terceiro compromisso, mas eu acho que cada um que a gente fala é só um passo a mais. Então, ao falar do terceiro compromisso, eu falo do primeiro, do 2º e eu preparo o 4º compromisso, que é então o nosso próximo assunto.